Estamos gravando. Ok. Então, bom dia, meninos e meninas. Apesar que o bom dia para o menino é para mim. Deixa eu liberar aqui a minha câmera. Bom dia, Xamã. Pronto. Estamos gravando nosso encontro de hoje. Espero que todo mundo esteja bem. E agradecer a participação de vocês. E hoje, então, eu vou estar finalizando, né, a segunda parte do nosso primeiro encontro que teve esse mês. E aí, para fazer sentido e para dar continuidade, seria interessante assistir, né, a primeira aula, para hoje a gente fazer sentido no que a gente vai estar aqui trazendo hoje. Hoje eu vou estar falando mais do nosso campo magnético, né? Que para as tradições mais antigas não existia o campo espiritual, né? O que para eles o que a gente conhece como campo espiritual é conhecido como o campo, né? O campo de Deus, a consciência de Deus, a consciência da alma, né? Do divino. Então esse é um termo muito usado nas tradições antigas. Não sei exatamente dizer em que momento esse termo campo espiritual ele é associado à nossa espiritualidade. E aí, com essa história, né, do nosso campo espiritual e a religião, hoje eu vejo, né, que quando eu falo assim, vamos cuidar do nosso campo espiritual, né, as pessoas associam que cuidar desse campo espiritual a gente precisa ter uma religião. E ficou no nosso inconsciente, né? Então, em determinados lugares, né, dependendo do grupo, né, e da crença que ali se encontra, você não pode falar de espiritualidade, né, do nosso campo espiritual, que as pessoas vão associando a questão religiosa. E, na realidade, não, né? Para as sociedades mais antigas, esse campo, né, o nosso campo, ele é justamente conectado com o campo da Terra. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o campo magnético da Terra, porque, assim, todos nós temos um campo magnético. E aí a gente vai entender, né, aquele termo, né, o micro e o macro. Então, o macro é justamente, né, quando a gente olha aqui para essa foto que eu coloquei aqui agora, essa aqui é uma imagem, né, do campo magnético da Terra. Né? E esse campo magnético da Terra, ele tem o polo norte e o polo sul. Tá? E o que acontece, né? Qual é a principal função, né? Não vou botar a principal função, porque assim, não é o meu conhecimento profundo essa área. Mas um dos propósitos, né, e uma das funções desse campo magnético, primeiro, né, ele mantém o equilíbrio, né, em relação às estações do ano, ele mantém um equilíbrio na rotação da Terra, ok? Essa é uma das funções. E uma outra principal é que todos os raios cósmicos, né, até mesmo chuvas, né, daquelas poeiras cósmicas, esse campo ele tem essa finalidade, às vezes bate ali nessa rotação que está ali, e ele bate no norte, e do norte ele joga para o sul. Tá? Então, gera o quê? Uma proteção. Então, assim, a ciência, ela coloca que, assim, a vida biológica, como nós conhecemos, até a própria nossa vida, aparentemente parece que ela só existe no nosso sistema, no nosso planeta, justamente por causa desse campo magnético que é criado, né, na Terra.
E segundo os geólogos, né, hoje eu até convidei um irmão que ele é geólogo, né, que ele é físico, mas não sei se ele vai poder aparecer, que aí ele sim ia dar uma aula muito melhor do que a minha. Mas, mais ou menos o que eu entendo é que no centro da Terra, né, nós temos uma quantidade muito grande, né, de pedras, né, que são como imã, né? Então, ele faz justamente, tá, esse desenho que está aqui, que a gente está vendo aí que a gente está vendo na tela. E é esse campo magnético, né, no qual todas as informações que chegam para nós aqui no planeta, seja ele de qualquer sistema planetário diferente, ele fica, então, ressonando nesse campo, ok? Então, quando a gente lembra de uma frase, né, somente da sociedade tribal, que diz que todos estamos conectados, né, e que, na realidade, nós somos participantes de tudo que acontece no planeta, eles associam muito a esse campo, né? Por quê? Porque se nós somos a imagem e a semelhança, né, do campo, a gente vai entender o micro dentro do macro, esse mesmo sistema desse campo magnético nós temos em nós. Deixa eu ver aqui se eu consigo avançar na próxima foto. Deixa eu ver como é que eu faço aqui agora. Só um instante. Caramba, peraí. Vamos lá. Eu aqui aprendendo ainda a mexer nessa. Tive que voltar para cá. Deixa eu ver. Acho que agora eu consigo aqui compartilhar. Pronto. Então, eu vou deixar mais aqui aparecendo a foto. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Então, isso aqui é uma foto, né, que representa o nosso campo. Deixa eu ver se não tem uma outra aqui. Isso aqui seria uma outra. Não, eu vou voltar para aquela, que eu acho que aquela vai ficar mais... Pronto. Então, essa é uma foto, né? É uma ilustração, mas é uma ilustração, né, desenhada e feita através de videntes. Né? E o que a gente nota aqui? Né? Que nós temos aqui, né, um campo muito parecido com aquilo que a gente mostrou aqui do planeta. Tá? E para nós hoje, né, principalmente dentro de uma visão mais das tradições espirituais, tanto a espírita, né, quanto Kardec, eles chamam isso de aura. Tá? Para os índios, eles chamam do campo, da teia, ovo luminoso. Na Índia, né, é conhecido como o nosso campo magnético. Então, assim, no Oriente, as medicinas, né, principalmente as medicinas orientais, tudo parte desse princípio, né, que qualquer doença, qualquer desequilíbrio, seja ele mental, emocional, e quando acontece, né, já a manifestação no orgânico, é que houve um desequilíbrio nesse campo, no nosso campo magnético. Né? Então, lá para eles não existe esse termo campo espiritual. Tá? Isso é um termo mais utilizado bem recentemente, mas a gente chama de campo. Tá? E aí, o que é interessante? Né? Nós temos dois polos, vamos colocar assim, que produz esse campo numa intensidade muito grande. Deixa eu ver se eu salvei ele aqui. Não consegui salvá-lo, essa foto, mas eu vou trabalhar com essa aqui mesmo. Tá? Dois pontos em nós que vamos dizer assim, potencializa, né, e que são geradores do nosso campo magnético.
nós temos o cérebro, tá? Que é essa luzinha aqui no topo da cabeça. E ali tem uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala da conexão céu e terra, dentro do xamanismo, principalmente, das culturas tribais, a conexão, ela acontece, né, no chakra da coroa, que aí é justamente o que pega aqui no topo da cabeça, tá? E terra, nos chakras dos pés, que vai trabalhar justamente o chakra básico. Céu, terra, e aonde essa consciência, céu e terra, ela vai unificar. Então, aonde há a junção, aí eu estou falando de estado de consciência, tá? Não estou falando de energia, estado de consciência. Aonde ela vai unificar? No chakra do coração. Então, se a gente for ver na aula anterior, eu trouxe uma foto, né, da estrela de Davi, e nessa estrela de Davi, eu expliquei o simbolismo, né, do que significa a estrela de Davi. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo, ele está representando a conexão céu e terra para os povos tribais, né? No próprio Oriente, esse símbolo do triângulo para baixo, o triângulo para cima, ele representa essa conexão céu e terra. Em que momento a gente faz essa conexão? Essa conexão, ela justamente acontece na nossa prática de meditação, né? Quando a gente senta ali para meditar, né? Naquela parte, principalmente na parte da manhã, a gente faz essa conexão céu e terra. Então, não é por acaso, né, que a gente tem esse mudrar, né? O que eu falo do mudrar? O mudrar é justamente quando a gente consegue estar ali, sentado, né? Então, essa imagem que eu tenho aqui do meu lado, atrás de mim, né, nessa foto aqui de Siddhartha, ele está nessa postura sentado. Por quê? Nessa postura sentado, o cóccix, que é o chakra básico, ele está conectado, vamos dizer assim, com a terra. Mas não importa se você está fazendo em cima de um tapete de yoga, se você está no sofá ou na sua cama, tá? É a representação, né? Essa conexão do chakra básico com alguma coisa mais sólida. E a conexão céu, né? Quando você traz a sua consciência para o centro da testa. Então, aonde está a minha consciência? Onde eu estou justamente concentrando toda a minha energia. Nesse momento, essa conexão é o que a gente chama da conexão da mente cósmica. E é dentro dessa conexão da mente cósmica, céu e terra, que nós temos a possibilidade de renovar, né, de limpar, de potencializar, né, em alguns momentos, o nosso campo magnético. Tá? Existe uma medicina, que é a medicina que eles usam, chama-se medicina biomagnética, é isso. Que eu pretendo um dia ainda fazer essa formação, né? No qual se usa ímã, né, em determinados pontos dos meridianos do corpo para equilibrar a carga positiva e a carga negativa do nosso campo magnético. Então, quando a gente lembra daquele símbolo do Tao, né, do Yin Yang, que dentro da medicina fala, né, que se você tiver com excesso de Yang, você está aquela pessoa agressiva, está aquela pessoa mais enérgica, e você fica muito acelerado. E quando você está com a sua carga negativa, o seu polo negativo muito baixo, é quando está aquela pessoa, né, mais triste, sem vontade de fazer as coisas. Por quê? Esse campo
polo positivo e polo negativo estão em desarmonia. Na tradição oriental, em algumas escolas, chama-se de força forte e força fraca. Então, nós temos uma força forte e uma força fraca. Ou seja, energeticamente, ou a pessoa está positiva, ou ela está negativa. E como é que a gente percebe isso, né? Em determinados ambientes que a gente chega, a gente vai entrar em contato com esse campo. Por quê? Tudo dentro dessa dimensão que a gente se encontra, encarnado, temos, né, campos magnéticos. Tudo tem campo. Tá? E esse campo ele tem uma frequência vibracional. Então, quando a gente chega em ambientes, ou quando a gente se aproxima de alguma pessoa, a gente vai sentir uma afinidade, ou a gente vai sentir, né, algo assim um pouco estranho. O que aconteceu? Esses dois campos, eles interagiram. E se a frequência dessa pessoa não vibra na sua mesma frequência, a gente não consegue ter o que a gente chama de um rapport, né? E, segundo algumas medições feitas, até mesmo dentro da ciência, né, esse campo magnético, ele tem, em nossa volta, quando a gente mede, tanto para a esquerda quanto para a direita, é 1,5 metro. Então, um total de 3 metros, né, que é a representação de uma pessoa comum, tá? Então, vamos colocar assim, como uma pessoa comum. Esse ovo luminoso, esse campo magnético, ele tem uma extensão de 3 metros, né, que é 1,5 metro para a esquerda, 1,5 metro para a direita. Se tem, nas tradições mais antigas, que quanto maior a prática da meditação, quanto mais luminoso é a consciência dessa pessoa, esse campo ele pode variar, né? E essa variação ele acontece justamente de acordo com o que a gente chama de expansão da consciência, tá? Então, a gente tem essa percepção desse campo, ok? Eu vou agora passar para um outro, deixa eu ver aqui. Eu vou acessar agora trazer aqui uma outra imagem para nós, para a gente entender uma outra conexão que ela é muito também importante. Deixa eu pegar aqui agora. Antes da gente passar para o outro, deixa eu só finalizar aqui. Aonde nós geramos e produzimos e mantemos a ressonância desse campo em vibração, tá? O cérebro, tá? Nós produzimos, né? E ressonamos, potencializamos o nosso campo magnético. E o outro órgão extremamente importante é o órgão do coração. Então, 2 órgãos importantes para a produção, para potencializar o nosso campo magnético, tá? O cérebro e o coração. Então, vamos... Então, vamos só falar desses 2 chakras e falar dessa parte orgânica, tá? Então, quando a gente precisa fazer um exame de ressonância, tanto para ver como é que estão as ondas mentais e o batimento cardíaco, eles estão o quê? Eles estão fazendo uma avaliação dessas ondas, ok? Agora, uma das coisas que o estudo da física quântica, tá, nos revela é sobre o poder da manifestação. E isso é uma coisa que assim, eu acho interessante, porque na física quântica, eles fizeram um estudo
com os povos mais antigos, né? Principalmente os povos tribais, mosteiros no Tibete, algumas tradições, né, que trabalham muito dentro desse universo da manifestação, e disse que eles, na hora de rezar, eles não pedem nada. Né? E eles ficavam assim, muito curiosos em saber de que forma isso acontecia. E o que eles perceberam? Que nessas tradições, eles agradeciam por já ter acontecido. Gisele, você quer falar alguma coisa? O microfone da Fátima aberto está dando eco. A sua fala está repetida no microfone dela. Peraí, só um minuto. Gratidão. Aí. Desculpa, que quando eu saí, voltei por conta, minha bateria acabou no celular, e aí eu não vi que o microfone tinha ficado aberto, perdão. Acontece, Fátima, está tranquilo. Então, vamos lá. Então, eles, então, descobriram, né? E ficaram assim, cara, mas como é que isso acontece? Né? Como é que é feita a oração? Né? E aí, nessa época que eu ouvi, né, essa palestra, e eles justamente falando sobre isso, porque eles falam o seguinte, né, que quando você pede, você está transmitindo um sentimento de escassez, de falta. E quando você agradece, o campo entende que você já tem aquilo. Então, ele vai te trazer cada vez mais. Parece ser simples, né? Mas não é simples. Isso é bem complexo da gente entender isso. Tá? E aí eu me lembrei, né, nas épocas que eu estava ali ainda, eu continuo aprendendo, a gente nunca deixa de aprender, né? Mas quando eu estava ali aprendendo com os meus mentores, principalmente os xamãs, uma palavra, né, que eles falam muito, né, anoá significa gratidão. Eu agradeço. Né? Então, eu tenho um xamã espiritual, né, que é um guia espiritual, que ele me ensinou muito, tá? Assim, eu sou muito grato que assim, muita coisa dentro do processo mágico, né, trabalhar com a magia, de curas, né, a própria forma e o formato como eu faço a liderança da minha jornada da tenda, foi ele que me ensinou. Né? E nós ele não continua me ensinando, né? Mas eu acho que assim, eu tive quase, sei lá, uns 10 anos ali, assim, de ensinamento com ele, assim, direto, né? Eu tive muito dessa oportunidade de estar mais com ele. Hoje em dia, ele só fica, assim, meio que me auxiliando de uma forma, assim, um pouco mais, sem tanto ensinamento, né? Eu entendo que eu tenho que aprimorar o que ele me ensinou. Então, ele falava muito sobre esse termo anuar, que significa gratidão dentro do dialeto dele. E conversando certa vez, né, ele me diz o seguinte, a magia está em você acreditar que você já está vivendo isso. É o que ele chama da magia mental. E aí, aquilo ali, para mim, durante muito tempo, ficou muito... uma coisa, quando, tipo assim, eu estou aqui falando para vocês, aí tá, parece que uma parte nossa fez sentido, mas fazer sentido é uma coisa, você entender o processo é outra. Fala, Fátima. Aloá, A-L-O-A. Eu acredito que é isso. Eu nunca botei no papel esse dialeto dele, não. Interessante. Tá bom, obrigada. Eu gostaria de acrescentar.
Eu gostaria de acrescentar esse estado de abundância e de que as coisas já estão, você já está dentro da abundância, da prosperidade. Eu penso muito assim, que seja um estado de percepção, porque você pode estar de frente para o mar e não sentir prosperidade nenhuma, tá diante de uma trilha com uma diversidade biológica muito grande e não ter essa percepção, tá preso no seu mundo. Então, assim, quando eu estou diante da praia, eu fico pensando que aquela água, ela corre o mundo todo, e o mundo todo está em movimentação, que aquela água pode estar no Atlântico, daqui a pouco se movimenta, vai para o Índico, vai para o Pacífico, daqui a pouco está nas geleiras. Então, a abundância é isso, a quantidade muito grande de água, a gente precisa estar dentro dessa prosperidade infinita. Então, quando a gente olha para uma mata, se você imaginar a quantidade de árvores, de vegetação, de folhagem na face da terra, é uma coisa assim, uma abundância infinita. O ar que respiramos, que entra no meu pulmão, é um ar que entra no pulmão de 8 bilhões de pessoas. Então, é uma coisa assim, eu vejo a prosperidade, a abundância como um estado perceptivo. E aí é muito interessante isso, você não se desconectar disso. Quando a gente se desconecta, a gente sente falta, sente ausência, acha que está perdendo, acha que não tem. Então é isso, meu acréscimo dentro da minha visão, tá? Obrigada pela palavra. Sim, e está perfeito, né? No nosso estudo anterior, quando eu trouxe a nossa base do estudo anterior foi estados de consciência, né? Existem vários universos interagindo nessa dimensão que a gente se encontra, né? Tem aqueles que estão vivendo a prosperidade, tem aqueles que estão vibrando na escassez, tem aqueles que estão vibrando na saúde, tem aqueles que estão vibrando na doença. Tá? Então, é esse estado de consciência que realmente gera esse estado de felicidade ou o oposto disso. Mas o que é o mais desafiador para nós, né? Outro dia eu até escrevi, eu não sei se eu escrevi, eu acredito que sim, que os grandes sonhadores, né, aquelas mentes que realmente conseguiram impactar, né, a nossa forma de vida, em todos os sentidos, seja ele no plano espiritual ou no plano, né, da matéria, eles tinham uma certeza, e era muito nítido na mente deles, né, o plano que eles acreditavam. Ou seja, então a construção ela é interna, ela não é externa. Então, quando o Mestre Jesus fala assim, né, não foi eu que te curei, foi tua fé que te curou, ele está justamente falando, né, desse estado de consciência. Mas qual é o grande desafio, né, para nós? É você realmente imaginar. Né? E aí eu quero aqui, então, trazer uma informação que eu acho que pode ajudar muito e compartilhar com vocês, até porque o propósito desse grupo de estudo é justamente esse, né? A nossa mente, ela tem, eu vou aqui ser repetitivo, a gente vai ver várias aulas aqui, e eu falando justamente sobre isso. A nossa mente, que seria ali, a mente não é o cérebro, ok? O cérebro, ele é o que vai codificar o que a nossa mente captou. Então, a mente, ele é um campo, no qual estamos conectados com esse campo magnético que está aqui, né? E uma das pessoas que teve essa percepção, na realidade, ele não teve essa percepção, né? Ele aprendeu. Jung, ele foi para o Oriente, então a própria psicologia existencialista dele é muito baseado no conhecimento oriental. Tá? Ele, quando entende esse campo no qual todos estamos conectados, né? Naquele filme Avatar, isso é muito ressaltado no filme, né? Aquela conexão, né? Quem viu o filme vai lembrar daquela árvore,
que ela tinha uma conexão, né, que era a árvore sagrada para eles, e havia uma rede de conexões com todo o reino vegetal, e essa rede de conexões se estendia pelos animais e pelo próprio povo Avatar, né, que na realidade eram os nativos que viviam ali. Jung, quando tem acesso a esse conhecimento, e ele sabia que nós também temos essa conexão, ele chamou isso do inconsciente coletivo. Tá? E quando se fala desse inconsciente coletivo, eu acho que da década de 2000 para cá, alguns países, eu acho que principalmente nos Estados Unidos, né, eles desenvolveram determinados aparelhos para medir, né, o campo magnético da Terra. Tá? E me parece que uma dessas tentativas, se não me falha a memória, né, me veio aqui agora, mas isso foi algo que eu estudei há muitos anos atrás, que eles colocaram em determinados pontos do planeta, né, conexões com satélite e antenas, como se fosse antena de transmissões de celulares, né, determinados aparelhos para medir o campo magnético da Terra. Tá? A tentativa era tentar prever alguma mudança no campo que pudesse antecipar terremotos. Eu acho que a pesquisa era isso, se eu não tiver enganado. Então, tinha vários cientistas, se há uma conexão, será que a gente consegue ter uma leitura? Então, o que eles faziam? Durante muito tempo, acho que durante uns 10 anos de pesquisa, eles viam que toda vez que havia um terremoto, os gráficos desse campo magnético tinham uma alteração. Tá? Então, eles estavam tentando ter um modelo de leitura para tentar antecipar esse terremoto. Tá? Mas eu acho que isso não teve muito sucesso em relação a isso. Mas essa tecnologia existe até hoje. Tá? Essa tecnologia fica lá, porque eles estão usando isso para outras finalidades. E o que aconteceu naquele ataque das torres, acho que foi 11 de... foi 11 de algum mês, que agora não vou me lembrar, porque isso foi uma coisa que eu procurei apagar da minha memória. Quando teve o ataque daquelas torres... 11 de setembro de 2001. Olha aí, né? Então, olha como é que o nosso inconsciente gravou o Henrique Gasparetto, ele sempre fala sobre ressonância magnética, e ele fala quando está o campo muito alto, a energia muito exorbitante, ele avisa antes ou avisa durante o processo. Ele é bem legal, o canal do Henrique Gasparetto, é muito bom, gosto muito dele. Para acompanhar assim, entende? Para ver as interferências do nosso corpo, porque às vezes a gente acorda com um batimento cardíaco, às vezes a gente está um pouco impaciente, às vezes a gente está irritadíssimo. Aí eu vou lá dar uma olhada no Henrique, para ver o que está acompanhando, o que ele está acompanhando lá, para a gente ficar antenado e tentar se entender também, né? Não se cobrar tanto e nem dar margem também para essa irritabilidade também extravasar nos outros e gerar atrito, né, César? Assim, para saber para saber o que é nosso e o que é do campo. Isso, tá? isso. Pronto, então também buscar um equilíbrio, né, César? Um equilíbrio, você não se cobrar tanto, compreender que você tá sofrendo as interferências e como lidar com isso. Também, que é importante. Nas minhas práticas de meditações, né, todos os dias de manhã, eu tenho uma forma de aferir o meu campo. Tá? E muitas das vezes, quando eu acordo, né, o meu campo magnético, associado, né, ao meu campo astral, ele volta e meia, ele está numa rotação muito mais baixa do que os outros campos. Tá? E o que me vem é o seguinte, olha, quando você está dormindo, você está trabalhando no astral. Então, dependendo de onde você vai, você acaba se contaminando. Você tem que limpar quando você acorda de manhã. Tá? Então, isso é uma das práticas que eu faço todo dia pela manhã, de medir o meu campo. Então, a ressonância estão sempre ali alinhadas, né? E claro que hoje, com o passar do tempo, né, a minha sensibilidade, eu sei exatamente quando há uma mudança no meu campo, né?
Porque assim, eu já conheço o meu campo quando ele está numa certa determinada vibração, e sei quando ele muda. E quando eu vou lá, que eu vou medir, é certo que houve ali um abalo. E muitas vezes esse abalo não é uma coisa que eu produzi, ele vem do campo magnético. Então, as pessoas de muita sensibilidade, ele interage diretamente com esse campo, que Jung chamou do inconsciente coletivo. Tá? Só que esse seria a conexão astral. Tá? E o que eles perceberam no dia, né, do ataque das torres? Né? Não no dia, ali na hora, mas depois, quando eles foram ver o gráfico, né, esse gráfico, eu acho que uma vez por mês, eles vão ver como é que está o gráfico, como é que foi o gráfico do mês que passou. E eles viram que havia uma alteração muito grande, né? Assim, frequências, né? Numa elevação assim, tanto para positivo como negativo, muito grande. Imagine como se você olhasse, né, você fez lá um exame, né? Me fugiu aqui a memória, uma ressonância magnética, e de repente o teu gráfico ele vem ali numa escala legal e ele faz uns picos enormes. E aí eles olham aquilo, né, depois que passou o mês de setembro, quando eles vão olhar, eles veem que tem uns picos, né, os gráficos deram uns picos muito grandes. E aí eles foram ver que dia isso aconteceu, e qual horário. Bateu justamente no momento do ataque das torres, e que aquilo foi transmitido para o mundo todo, ou seja, naquele momento, né, todos no planeta, quando ficou sabendo e viu aquilo, qual foi o sentimento? De medo, de dor, de tristeza. Então, bilhões de pessoas naquele momento no planeta, quando ficou sabendo aquela notícia, mexeu no sentimento, esse sentimento de bilhões de pessoas mexeu no campo magnético da Terra. E aí ficaram, cara, o que é isso? O que aconteceu? Claro que lá mais para frente, né, pesquisadores, cientistas que são voltados mais para essa visão da física quântica, né, espiritual, aquela coisa toda, pô, peraí, isso não pode passar despercebido, tem alguma coisa ali. E aí, qual é a conclusão que eles chegaram? Nós temos, de uma forma inconsciente, nós participamos dos resultados que acontecem no planeta Terra. E aí eu volto à fala lá na filosofia né, somente dos índios, né? Nós somos participantes de tudo que acontece com Gaia, com a Mãe Terra. Nós não somos vítimas. A gente está participando da criação, a gente está participando do direcionamento, né, que o planeta, que a Mãe Terra está direcionando. Só que, como a ciência ainda, né, tem um certo receio de comprovar, né, de validar muita coisa que essas sociedades mais antigas tinham como filosofia de vida, a conexão, né? As próprias cerimônias, os ritos de passagem, né, para se conectar com céu e terra, porque é a forma, né, de se manter em conexão com todo esse campo. Imagine, né, a ciência começar a comprovar que isso é algo que é importante e é muito relevante para a sobrevivência e para a harmonia e a melhora do nosso sistema como um todo. Porque essa sempre foi a finalidade, né? Alguém quer falar aí? Alguém quer perguntar? As duas levantaram a mão, então uma de cada vez. Vamos lá. O meu microfone está ligado? Tá, estou ouvindo. Como você falou sobre na energia Gaia, nós todos participamos e contribuímos, ninguém é vítima. Aí o que me veio à mente foi pensar na responsabilidade que nós temos naquilo que pensamos e naquilo que sentimos.
nas coisas que nós estamos emanando. Quando você tem um pensamento mesquinho, ou quando você está sendo agressivo, ou violento, ou impaciente, seja lá o que for, você está emanando isso para o universo. Então, a gente tem que se policiar o tempo todo, não só o pensamento, mas também o sentimento, as ações, porque a gente contribui com tudo isso. E pensar em termos de responsabilidade é uma coisa muito importante. Você se sentir responsável pelas consequências que a Gaia sofre. Então, e pensar em termos conjunto também, que eu penso assim em termos de coletividade, de consciência coletiva, que é o grande barato, que é a chave, que você percebe como você é o todo e você também contribui emanando luz, emanando amor, por mais difícil que seja, por mais desafio que a gente encare, a gente precisa estar sintonizado e emanando coisas boas, coisas positivas, e não deixar se estremecer, sabe? E segurar a peteca direitinho, porque é sério o negócio, muito sério. É isso. Fátima? Muitas questões, né? É, é, complementando não, né? Questionando o que ela colocou, eu não te conheço, Giles. Gilles Gilles Girlânia. Girlânia. Ah, Girlânia, prazer, Girlânia, meu nome é Fátima, tudo bem? Prazer, Fátima. Você coloca a questão da responsabilidade, né, do que emanamos, mas nós também acabamos sofrendo a ação desse campo coletivo e acabamos sentindo também uma tristeza, às vezes, né, ou uma euforia, não importa o grau do sentimento, mas a gente capta esse sentimento também. E aí, o que você sugere para transmutar esse sentimento? Porque quando ele está numa polaridade, ele não é legal, né? A gente tem que não é equalizar, harmonizá-lo. É como eu falei anteriormente, estar se policiando o tempo todo. Se apareceu um pinguinho de agressividade, de crítica negativa, bota para correr. Isso não me pertence, sai fora. Vai regar uma planta, vai se perfumar, se banhar, tomar um chá, ouvir um mantra, cantar um pouco. Conversar com uma amiga, brincar com a criança, brincar com o pet, dissolver essa energia. Um incenso também eu gosto muito, um banhozinho eu gosto de banho morno. Aí um banhozinho morno com aquele sabonete aromatizado, uma vela. Então são instrumentos que a natureza nos oferece, então a gente vai usando. Mas o mais importante é o autocontrole e o posicionamento. Não deixe infestar no seu coração que alguém fez alguma coisa, você acha que é contra você. Não é, a pessoa não está nem aí, não é pessoal. Ela nem pensa em você, e você toma as dores. Perfeito. Obrigada, Gislane. Agora uma pergunta para o César. Obrigada, Fátima. César, para medir o campo, é com isso aqui? É com o pêndulo? Também. Também? Mas pode usar... Sim. Normalmente isso aí eu ensino no curso, né? Então, eu ensino como a gente faz... O que você dá para usar? Oi? Esse curso que você ensina a usar isso é qual deles? A gente vai ter aqui na Jornada da Tenda. Fátima, só fecha seu microfone. Pronto, estava dando microfonia. Aqui na Jornada da Tenda que a gente vai ter em setembro, eu vou estar passando a parte do campo, né, dos chakras e de como nosso trabalho de canalização. E o grupo que quiser se aprofundar mais, e aí eu vou estar falando sobre a avaliação do nosso campo magnético,
do nosso campo energético, aí eu ensino algumas coisas dentro da radiestesia, tá? Quero só fazer um complemento no que a irmã falou, em relação a... Quando a gente percebe que o nosso campo está diferente, está abalado, né? E ela falou de alguns sintomas, né? Quando você começa a ficar irritado, quando você começa a ficar sem paciência, quando do nada, né, vem uma dor, uma tristeza, algo desse tipo, né? Uma das coisas que eu recomendo é para tudo, se você puder parar, entre em contato com esse sentimento, com esse pensamento, e faz uma prece, né? Como eu ensino aqui para as pessoas, né? Estou encaminhando, estou ressignificando, estou curando, estou transmutando esse estado, né, de consciência, esse sentimento, essa dor, porque, assim, uma das coisas que meus mentores me ensinaram é que, às vezes, né, nós temos alguns cargos dentro do mundo espiritual e a gente não sabe desses cargos, né? Aquele que já está mais consciente do seu papel nessa existência, já fica mais claro qual é o cargo dele. Então, vou trazer aqui um exemplo, assim, simples, né? Eu já fiz minha prática hoje de manhã, já medi aqui o meu campo, já alinhei aquilo que estava desalinhado, rezei pelo dia, estou aqui na boa, fazendo alguma coisa, e, de repente, né, do nada, assim, eu sinto um mal-estar, uma pontada, né, no centro aqui do tórax, aquela coisa toda, algo assim, muito esquisito. E aí, normalmente, eu paro tudo, fecho os olhos, entro em contato com o meu eu maior e vou rezar, vou encaminhar, vou, né, transmutar ali. Eu não procuro muito querer saber o que houve, de onde vem, a não ser que isso comece a se repetir muito, tá? Porque meus mentores sempre me falaram o seguinte: filho, muitas das vezes é um irmão, né, pedindo apenas uma reza, pedindo apenas um encaminhamento. Então, estou encaminhando para o cosmos, para o universo, estou entregando a Deus, estou ressignificando, estou curando. O ressignificar e o curar é ser algo nosso, tá? Particular. E quando eu estou encaminhando para o cosmos, para o universo, né, para Deus, eu posso estar encaminhando, de repente, um irmão, pode ser até alguém, né, do nosso próprio sistema familiar. Quando esse meu mestre me falou sobre isso, cara, aquilo para mim fez muito sentido, né? Aquilo fez muito sentido, né, no sentido, faz sentido se for, né, um irmãozinho. E, às vezes, esses irmãos, eles se aproximam de nós, né, porque a gente está numa frequência melhor. E, às vezes, ele entende que ali a gente pode fazer esse encaminhamento. E depois, sim, né, fazer um banho, né, se você perceber que a energia ficou muito baixa, uma conexão de pisar na terra, abraçar uma árvore, se você conhece algumas ervas em casa, acenda, faz, né, o que eles chamam da defumação, né? Então, a gente procura também estar tendo esse posicionamento. Mas o mais importante é a gente perceber essa desarmonia, esse desequilíbrio, para que o nosso campo ele possa ali estar em harmonia. A Gilles, né? A Gilles levantou ali, colocou a mãozinha. Fala. É que eu não sei tirar a mãozinha. Eu levantei a mãozinha para falar sobre o campo, né? Nosso campo. Novamente. Ah, tá bom. Obrigada. Obrigada, Fátima. Pronto. Ok. Então, sobre o nosso campo magnético, tá? Ainda falando das orações, vamos lá, tá? O grande desafio é você imaginar, né, que tudo que você sonha já está vivendo. Esse é o grande desafio. É isso que eu vejo assim de grande dificuldade para as pessoas, né? E uma outra coisa que eu aprendi também, que meus mentores me ensinaram,
você precisa primeiro sentir. Então, ele fala que a cocriação não está em você imaginar. Está em você sentir. Então, aonde parte o poder da criação? Tá? No sentimento, e não na imaginação. Então, guarde isso aí. Isso é uma chave que eu estou aqui compartilhando com vocês. Por quê? Qual é a primeira natureza que ela é mais fragilizada a nível de nos contaminar? É a natureza mental. Não é a natureza emocional. Né? O sentimento, ele é um resultado dos pensamentos que vão gerando o tempo todo. Então, aquela repetição de pensamento, ela vai te gerar um sentimento. Mas quando a gente cria de dentro para fora. Quando vem de fora para dentro, tá? Principalmente quem não tem uma disciplina, quem não tem uma prática de purificação diária e constante, essas informações que chegam, lembra, a mente, ela capta o que está no inconsciente coletivo, tá? Se você não limpa, aquilo ali vai se repetindo. E o que vai acontecer? Você vai começar a sentir ou a necessidade ou a falta daquilo que a gente está falando ali. E isso vai gerar em você um sentimento. Só que esse sentimento ele não é algo extremamente positivo. Tá? Quando eu sinto a prosperidade, quando eu sinto a plenitude, quando eu sinto a bem-aventurança, o que vai acontecer quando eu estou sentindo isso? Vai surgir uma imagem na minha tela mental. Então, essa é uma informação que eu dou muito no curso do Co-Criador. Então, no curso do Co-Criador, quando eu trabalho com o arquétipo, né, quando a gente faz o estudo do visionário, essa é a chave da cocriação. Tá? Então, qual é a técnica? Isso vai acontecer naquele dia. Sabe aquele dia que você está conectado, que teu Wi-Fi espiritual está assim, cara, não está instável, né? Como já apareceu 2 vezes para mim que a minha internet está instável. Então, não pode estar nesse dia. Tu tem que estar naquele dia assim, nossa, que você está 100% conectado com a sua mente cósmica. E aí eu vou trazer uns exemplos, porque tem algumas participantes aqui que já participaram aqui da Jornada da Tenda. Você tem que estar num nível, numa frequência parecido com a frequência de quando vocês saem daqui e aquela semana vocês ficam numa conexão assim, nossa, né? Assim, o mundo está maravilhoso, né? Assim, você potencializou a tua esperança, né? Você potencializou tanta coisa positiva. Tu tem que estar nessa conexão. Se não tiver essa conexão, você não vai conseguir cocriar nada. Não há energia, tá? Cocriação precisa de energia. Se aquela energia daquele dia está muito mal para te sustentar, então você não vai estar criando nada, tá? Isso não significa que todos os dias eu não vou agradecer pela minha prosperidade. Agradecer é uma coisa. Cocriar é outra, tá? Então, assim, o dia que eu sento para meditar, e, cara, que a conexão está uma coisa, assim, fantástica, a ponto de eu sentir meu corpo estar vibrando, né? Como se eu tivesse num outro cenário, num outro ambiente, aquele dia é um dia de cocriação. E que não é todo dia. Tá? E aí, sim, eu vou sentir, tá? Aquele projeto de vida, aquilo que são os meus sonhos. O que vai acontecer quando eu estiver ali sentindo? Naturalmente, vai surgir uma imagem na minha mente. Entendeu a diferença? De quando eu estou imaginando, eu estou projetando. Cocriação não é projeção. Estão conseguindo entender? A cocriação começa eu.
Eu fecho os olhos e agradeço pelo lugar que eu me encontro. Um exemplo, vamos supor que vocês tenham, né, um sonho de estar vivendo na natureza. Então, o que eu fazia na época que eu não vivia onde eu vivo aqui agora? Toda vez que eu estava numa pousada, né, em lugares fazendo retiros, e muitas das vezes eu fechava os olhos e agradecia, como se aquele lugar que eu estava, né, que eu estava ali, era a minha casa. Então, assim, o cenário já me ajudava, porque eu estava inserido num lugar que era o meu sonho. E ali eu sentia gratidão, né, por estar morando ali. É como se eu estivesse pegando emprestado aquele cenário. E quantos e quantos anos eu fiz isso? Muitos. O universo, aí entra no que a física quântica chama, né? O mundo das possibilidades. Quantas possibilidades existem no universo? Várias. E, de alguma maneira, dentro de uma lei cósmica, universal, kármica, eu posso botar vários nomes, o universo me trouxe para onde eu estou hoje. Uma consequência de toda a minha cocriação, quando eu estava num ambiente parecido com esse que eu me encontro aqui agora, eu já agradecia, então facilitava a minha cocriação. Entendeu? Aquilo ali estava me facilitando. E não importa quantos anos isso vai levar. Se estar dentro do seu processo, do seu Dharma, vai contribuir com o seu propósito de vida, uma coisa que a gente tem que ter noção. Dentro dessa lei, tá? O ego não tem poder. Eu não vou estar aqui por uma questão de ego, eu não vou co-criar porque, cara, eu preciso disso para ser feliz. Se não faz parte, se não vai contribuir com o teu projeto de vida, com a proposta pelo qual você está aqui, isso não vai acontecer. Hoje eu posso afirmar isso pela minha experiência. Ok? Dúvidas em relação a isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Eu Mãozinha tive uma levantada. experiência em 97. Eu trabalhava numa empresa, numa concessionária, e eu não consegui vender minhas férias. Eu fiquei extremamente frustrada, porque eu queria 1/3 das férias, eu queria meu salário dobrado, eu estava sem geladeira, eu precisava comprar uma geladeira. E aí eu tinha que tirar as férias, e eu fiquei, assim, extremamente chateada e tal. Então, para compensar aquela minha frustração, os colegas falavam assim: você vai tirar férias desde de... Eu falei: eu vou, pois é, eu vou para Salvador. Minha passagem já está comprada, vou para Salvador, minha hospedagem já tá paga já, eu só vou comprar algumas coisas para minha necessaire e estou partindo para Salvador. E aí, foi uma coisa de eu compensar aquele sofrimento que eu estava sentindo, aquela frustração. Eu tentei compensar a minha dor com umas palavras assim positivas e mentirosas. E a empresa era mais ou menos uns 100 funcionários, mais ou menos. Naquela época era muito comum usar um interfone. Então, um colega foi interfonando para o outro e falando: olha, sabia que Gigi está indo para Salvador? Aí um falava para o outro, encontrava no corredor da empresa, falando: você vai para Salvador. Eu não tinha como desmentir, porque a coisa já tinha tomado um vulto. E assim, não foi feito de maldade para fazer um fingimento ou ostentar uma coisa que eu não tinha. Não foi, a intenção não foi essa. A intenção foi aliviar a minha dor, a minha frustração. E aí eu morava sozinha, eu tinha um amigo que trabalhava na Petrobras, e ele frequentava muito lá em casa, levava violão e tal, rolava um lance entre a gente. E ele, no dia, faltando uma semana para terminar as minhas férias, ele falou assim: Gigi, quer ir para Salvador comigo? Eu não pensei 2 vezes.
Eu falei, ó, tô dentro. Ele falou assim, ó, a Petrobras vai pagar minha ponte aérea, tenta ir de busão, vai de ônibus, é 24 horas, Macaé, Salvador. Eu vou pegar o carro da minha irmã lá em Salvador e ela, a gente vai lá te buscar na rodoviária direitinho. Você vai ficar comigo no hotel e depois a gente fica na casa da minha irmã e eu vou levar você para conhecer Salvador. Eu tinha R$ 70 de saldo ainda na minha conta e eu acabei cocriando sem perceber a maldade, o segredo, a chave, a virada de chave. Eu não sabia o que era a chave eu não sabia que chave era essa. Eu fiquei muito tempo tentando encontrar explicações para aquilo que eu tinha vivido, para aquilo que eu tinha cocriado. Então, assim, não prejudiquei ninguém, eu não tinha como desmentir a minha mentira, eu não tinha como, porque eu fiquei muito constrangida em falar a verdade para os colegas, e a coisa aconteceu. E eu fui numa banca de jornal, comprei um cartão postal, naquela época existia cartão postal, e eu mandei para os meus amigos da DPL, com todo amor e carinho, a minha hospedagem aqui em Salvador, beijo e luz para todo mundo. Então foi assim, uma coisa muito marcante na minha vida, ano de 97. E eu não estudava espiritualidade e eu nem sacava muito bem essas coisas de energia, campo magnético, eu não tinha acesso a chakras, eu sabia o que era yoga, algumas posições de yoga, só a única coisa que eu sabia. É isso, minha contribuição aí de minha experiência. Eu acredito que, assim, né, a maioria que está aqui já deve ter passado por algo assim parecido, né, mas estava totalmente inconsciente do que estava fazendo. E acredito que, com o passar do tempo, a gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo sentido daquilo que aconteceu. Então, para a gente finalizar essa parte do campo magnético humano, né, vocês sabem que, assim, existe uma lei que o governo, que as autoridades geraram, que, assim, essa é uma lei que a gente não pode, né, onde tem torre de alta tensão, não se pode ter nenhum tipo de construção, não se pode ter nenhuma atividade humana próxima a esses campos de alta tensão. Por quê? Porque isso interfere e prejudica a nossa saúde. Tá? E eu me lembro que ali eu morei muito tempo ali no Rio de Janeiro, especificamente ali em Madureira. Hoje lá tem um parque, se eu não estiver enganado, eu não sei se o parque está lá, se eles abriram alguma coisa ali, mas eu me lembro que, assim, por onde passa as torres de alta tensão, é um terreno, né, enorme lá, e aí o que o pessoal fez? Né? O pessoal criou uma horta ali. Né? E eu falei assim, meu Deus, cara, eu espero que o alface que eu esteja comprando na feira não venha aqui dessa horta debaixo de né, dessas torres de transmissões, né? Porque, assim, todo aquele magnetismo ali, ele passa para o vegetal e depois você vai estar utilizando isso. Né? Outra coisa, né, que as pessoas falam de uma forma... Só olha a questão do lucro, né? É você morar num prédio, né? E o síndico desse local permitir, né, as operadoras de celulares colocar aquelas antenas de celulares no prédio, porque parece que é uma grana muito boa, né, que o pessoal recebe, mas eles não têm noção, né, de como a saúde das pessoas que moram naquele prédio ali vai ser prejudicada. Né? Vai desarmonizar todo o campo magnético da pessoa. Né? Mas é claro que, assim, jamais vai ter um estudo aprofundado sobre isso e eles não vão estar revelando nada sobre isso. Né? Então, só para a gente ter essa noção que o que desequilibra muito o nosso campo, tá? É justamente a gente estar perto de lugares de campos radiônicos. Tá? A conexão com a Terra. Né? Pô, Célio, mas como é que a gente limpa, então, o nosso campo, né, dessas energias estáticas?
é você pisar na terra. Simplesmente, pezinho no chão, não é o piso da nossa casa, porque não tem conexão, né? Eu estou aqui dentro da minha casa, aqui eu não vou fazer nenhum aterramento aqui. Onde é o aterramento? Quando eu for ali para fora e pisar na terra, pisar na grama. Os 10, 15 minutos ali, senta ali, ou então eu vou caminhar aqui fora, vou molhar as plantas, eu vou descalço. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando essa energia estática, né? Isso também é um estudo feito, né, que a gente, quando estuda sobre medicina chinesa, a gente estuda sobre isso. A gente precisa, né, ter o que a gente chama do fio terra. E qual é o nosso fio terra? É quando a gente pisa ali na terrinha, com os pés descalços, para justamente a gente estar, sabe, harmonizando e equilibrando essa questão do nosso aterramento, né? Alimentação, casa que tem micro-ondas, nossa, aquilo ali para a saúde é a pior coisa que existe, tá? Qualquer alimento que você faz ali, enfim, que você utilizou, é extremamente complicado. Está o celular, por exemplo, né? O meu celular é esse aqui, ó, fone de ouvido. Eu não trago o celular e coloco aqui. Se eu não tiver o fone de ouvido, eu vou botando viva voz. Tá? É um campo radiônico que, quando eu encosto aqui, onde eu estou trazendo? Quais são os dois pontos que estão o tempo todo gerando a frequência do nosso campo magnético? Cérebro e o coração. O coração, então, ele é 100 vezes mais potente, né, das ondas magnéticas do que o cérebro. E, às vezes, eu vejo na rua o pessoal com o celular na altura do bolso, né? Eu vejo pessoas botando o celular ali ali no sutiã, imagine. Tanto quem tem marca-passo, aqueles aparelhos auditivos, é recomendado não estar próximo. Tá? Então, gente, fone de ouvido. Tá? Fone, usa. Isso é para a gente proteger o nosso campo magnético para que não gere, tá, uma desarmonia. E conexão com a natureza. Ali é um outro lugar que limpa o nosso campo. Ok? Então, essa imagem aqui ilustra muito bem isso, né? Para algumas tradições, a gente chama dos 3 mundos. Você tem uma mente cósmica, okay? Que é o campo cósmico. Em algumas tradições chama do campo de Deus, né? Da consciência de Deus, do Criador. Aqui o nosso campo magnético, né? A representação do homem, e você vai ver o campo magnético, né, do planeta. Então, essa é uma ilustração que representa esses 3 mundos, né? Então, nós estamos conectados nesses 3 mundos. O micro dentro do macro. Né? Quando houve o terremoto lá no Japão, e aquele tsunami que foi lá também lá no Oriente, o que eles perceberam? Né? Que nas aldeias, 2 dias antes de acontecer o tsunami, os cachorros que viviam na aldeia já tinham desaparecido. Tá? E os animais, tipo cavalo, né, burro, que eu não sei se lá deve ter isso, mas enfim, mas os cavalos também, horas antes de acontecer o tsunami, eles estavam tudo assim, muito agitado, muito alterado. E a maioria arrumou um jeito de sair de onde estava. E subiu a montanha. O que aconteceu? Horas depois teve o tsunami. Isso foi uma observação que os mais velhos observaram. E os povos mais antigos, a forma que eles tinham de entender alguma mudança dentro da mãe natureza era observar os animais. Né? Agora, por quê? Os animais, eles se orientam pelo campo magnético da Terra. Né? As baleias fazem isso, os golfinhos, eu acredito que a maioria, né,
do mundo animal, eles têm essas orientações. A gente sabe que, assim, pássaros migratórios, que eles vão para uma determinada região, né, para ter os seus filhotes, e chega um momento que todos têm que ir juntos, né? E tem aqueles filhotes que não conseguiram se fortalecer para acompanhar o bando, tá? E simplesmente fica para trás. Todo mundo vai ficar para trás. Quando ele consegue se recuperar, ele levanta voo e vai encontrar, tá? O seu bando. A pergunta que se fazia antes, cara, como é que ele conseguiu fazer isso? Por quê? Primeiro, ele tem dos ancestrais, aí a gente vai falar do campo morfogenético, tá? Ele tem dos ancestrais as informações no campo dele. Tá? Então, eles seguem, né, o campo magnético, onde os ancestrais sempre fizeram aquela viagem de ir para um polo e de ir para o outro. E ele chega lá e ele encontra. Tá? Por que a gente não consegue ter essa orientação? Qual é a maior interferência da gente acessar esse campo e não conseguir ter essa orientação? O excesso, né, de campos radiônicos que tem à nossa volta. Isso interfere com a nossa pineal. E que não é diferente quando você não consegue ter as suas intuições, quando você não consegue perceber, né, sentar para ter as suas intuições. Deixa eu voltar aqui para outra ilustração. O próximo aqui. Deixa eu ver qual é o próximo. Tá, então vamos lá. Pronto, então aqui agora nós temos para a gente finalizar esse nosso estudo de hoje, né, eu vou finalizar aqui falando um pouco sobre essa conexão cósmica. E aqui eu trago essa ilustração. Só um instante, deixa eu voltar. Pronto. Estou trazendo aqui essa ilustração. E nessa ilustração, quando a gente senta ali, né, todos os dias, que a gente tem uma constância dentro da nossa prática espiritual, né, de nos conectar. Quando a gente faz, né, a prática do silêncio, a gente está se conectando, né, com essa mente cósmica que é a que nos conecta com Deus. E quando a gente fala, né, que algumas tradições traz que tudo que você busca já está em ti, é justamente, né, uma analogia dessa conexão com o divino, né, o divino que está em nós. E essa é uma das práticas fundamentais, primeiro, da gente manter esse nosso campo magnético. Para as pessoas que que chegaram um pouquinho mais tarde, né, o termo campo magnético, ele é um termo usado muito nas tradições mais antigas, que ele chamava do campo, o campo de Deus, né? Então, o termo espiritual, ele é um termo mais recente, né? Em algum momento aí da história, se trocou esse termo campo magnético e botou, né, campo de Deus, campo espiritual, mas fica mais fácil da gente entender, né, quando se fala da nossa espiritualidade. O problema é que a nossa espiritualidade se confunde com religião, e aí cria toda uma confusão. Então, é essa conexão que faz com que a gente fique o tempo todo, né,
céu e terra, natureza humana e natureza divina. E quando a gente pegar os estudos, né, anteriores a esse, teve uma aula que eu falei mais da conexão humana, né, e que 80%, né, das nossas mazelas não é espiritual, é humano. Por quê? Se você não tem, né, um estudo sobre si mesmo, se você não investe no seu autoconhecimento, se você não tem uma prática diária, né, de estar conectado, essa falta, né, de disciplina impede e atrapalha muito a nossa conexão com o nosso divino. Porque é através da natureza humana que nós vamos manifestar, né, a nossa parte mais divina. Então, dentro da minha experiência, essa é a grande importância da gente ter uma disciplina, da gente manter, né, algo constante, diário. E eu entendo que a transformação, seja lá qual é o sonho de cada um que está aqui hoje, ele tem que partir desse princípio. Quem vai ajudar a fazer essa grande transformação é justamente a nossa parte cósmica. Então, assim, para a gente finalizar, nós temos aí 15 minutos. É um momento, assim, que eu vou abrir aqui para todos fazerem pergunta e participar. Então, é só levantar a mãozinha, que aí vai por ordem. Então, já tem uma aqui. Gilles, está aberto aí para você. Eu gosto muito de chamar, como você citou anteriormente, os nomes. Eu gosto muito de falar da centelha divina. A gente não pode esquecer que dentro de nós tem um pulsar no coração. Esse pulsar, ele é um campo magnético estrondoso, ele é invisível, mas ele é radiante. E a gente tem que ficar pensando assim, olha, se autoavaliando, né? Como está minha centelha divina? Está acesa? A chama está baixinha? A chama está forte? Como é que está a minha chama? É muito importante, assim, você se perceber. Quando eu chego do trabalho, sexta-feira que eu estou muito desgastada, sabe, do trabalho, geralmente eu fico irritada. Aí sabe o que eu faço? Não faço nada, eu tomo meu banho, eu boto meu pijaminha mais velho, aquele mais confortável, eu vou ouvir música, vou ouvir mantra, eu pego alguma coisa para fazer de interessante, uma leitura, um desenho, um estudo de línguas. Eu gosto de estudar sânscrito, eu gosto de estudar mandarim também, os ideogramas também. Eu sinto muito atraída por esses símbolos, essas simbologias na linguagem. Então, assim, não faço nada, aí fica tudo zoneado, sabe? A casa fica aquela zona, a louça fica suja, mas o importante é minha centelha, manter o meu equilíbrio, me auto-perceber e falar o que eu preciso agora. Eu preciso agora acalmar o meu campo, eu preciso neutralizar essas energias de cansaço, de irritabilidade. Eu vou fazer o quê? Compensar essa sensação ruim com uma coisa boa. E eu me dou isso, sabe? A sala está bagunçada, está tudo sujo, tem que botar lixo para fora, tem comida para fazer. Um monte de coisa que eu faço, eu chuto balde, sabe? Eu me permito ficar no meu estado zen, cuidando de mim mesma. Eu acho que é uma dica que funciona comigo. É isso. Obrigada pela palavra. Mais alguém aí quer fazer uma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Vamos lá, grande Roberto, seja bem-vindo. Olá, César. Tudo bom, Roberto? Rapaz, não é falar não, tá tudo bem. Muito estudo, estou me desdobrando aqui. Peço até perdão, desculpa aí por não estar acompanhando você, mas estou vendo todos os comentários, a tenda sendo realizada aí, essa jornada xamânica muito maravilhosa.
Cara, eu só tenho a agradecer a você, aos mentores, à espiritualidade, todos os companheiros aí são, são, são privilegiados. Privilegiado ter você como mentor, entendeu? Não é porque está na tua presença, não, mas mesmo à distância e na tua ausência, Paz, você é um cara que tem muita luz aí e que acontece na minha vida, eu só tenho a agradecer. Então, dentro dessa nossa aí, nosso estudo aí, eu tenho presenciado, o César, na minha vida, que o campo magnético ele é influenciado também através dos nossos pensamentos, seja ele um pensamento bom, um pensamento ruim, mas é como a amiga falou aí sobre a nossa essência, né, a nossa centelha divina, que está dentro de nós, ela tem uma voz muito sutil, e tudo que nós vamos realizar, quando bate a dúvida, e eu tenho que falar ou sim ou não, se bateu a dúvida é porque eu abafei um pouquinho essa voz da centelha divina. Mas quando nós se abrimos, ela fala bem sutil, bem leve. E da maioria das vezes, nunca vai vir de acordo com o que realmente eu quero que aconteça. Porque nós somos humanos, né, Luciano? Nós somos humanos e a vibração da vida terrena é diferente, muito diferente da vibração da vida da espiritualidade. Então, se eu vibro querendo algo, eu até converso com minha esposa e falo com ela que é bom ter um carro, né? É bom ter uma casa luxuosa, é bom ter um apartamento, fazer muitas viagens, mas é aquilo, a nossa vida, o nosso interior, nosso princípio não está fundamentalizado em cima disso. Não está. Mas para que eu possa alcançar outros irmãos que estão vivendo dentro de uma escuridão, eu preciso ter o quê? As minhas possibilidades financeiras, que é os meus recursos, para me chegar até eles. Vamos supor que tem um irmão lá em Angola, tem um irmão lá em Portugal, nos Estados Unidos. O que eu preciso ter para me chegar até ele? Espiritualidade? Sim, mas também eu preciso ter recursos financeiros. Mas se eu ainda estou vivendo uma vida terrena, focado no que é material, a espiritualidade não vai me dar condições de ter essa condição, porque eu vou ter essa condição, mas não vou estar disposto a usar isso para beneficiar o meu irmão. Mas eu tenho isso César. Eu não sei se isso vai estar certo para outra pessoa. Com certeza pode estar errado, mas não existe, para mim não existe o certo ou errado. O que existe é o momento. Esse é o meu momento, estou feliz da vida e eu tenho sentido isso. Então, eu mantenho os meus pensamentos dentro da neutralidade. Eu mantenho dentro da neutralidade, ou seja, eu não puxo muito para o lado sombra, nem muito para o lado luz. Foi aquela uma vez que a gente conversamos, quando você me perguntou sobre cobrar consulta. Aí, de lá para cá, você sabia, César, que eu fiquei analisando, eu falei, peraí, se eu ficar só no lado luz, eu sou ser humano, físico, e como é que vai ficar o meu físico? Vou passar fome. Então, rapaz, eu aprendo muito contigo, e olha só, o que você fala há um ano atrás, está aqui, ó, está dentro aqui, da cachola. E aquilo que às vezes eu falei que não, você, ó, é assim. Aí eu não concordei no momento, mas eu falei, vou ficar remoendo. E aí a espiritualidade, ó, vou te mostrar o caminho. Porque a espiritualidade não sente fome, não sente sede. Mas tu tem razão, César, tem razão. O que é da espiritualidade é da espiritualidade, e o que é do ser vivo é do ser vivo. Nós precisamos, sim, cobrar para poder mantermos o nosso físico, a nossa despesa em dia, até então, para a gente começar, darmos sequência nessa jornada que a espiritualidade precisa realizar. Desculpe pela demora, aí estou falando muito, mas eu vou falar o seguinte, estou muito agradecido por você, pela sua jornada, e olha só, não vai demorar muito, mas vai eu e a Maria para ir, vamos ficar aí numa jornada aí da tenda, vamos fazer aquela tenda, vou estar aí junto com você na tenda, só que eu vou ficar aí, né? Vou ficar aí uns dias aí, depois estou retornando, tá bom?
Obrigado, rapaz. Obrigado muito e continua essa jornada linda que você tem aí. Muito obrigado, Carlos. Saudades de você aqui com a gente, né? Gente, Carlos tem uma história muito bonita, né? Tive o prazer de reencontrar esse irmão cósmico, né? A gente é uma grande família, os irmãos estrelares, né? A gente volta e meia se encontra. Eu acho que a Terra é um ponto, é uma estação que a gente se encontra, né? Cada um pegando, né, um voo para um sistema diferente, mas há um momento que todo mundo se encontra na mesma estação, né? A gente vai fazer o check-in, e rapaz, tu tá aí, né? Aquela coisa toda, e a gente tá aí. E esse irmão, a história dele é bonita porque ele já foi pastor, né? Então, ele já foi pastor, caminhou no universo espírita, né? E hoje ele pega toda essa bagagem que ele tem, esse conhecimento, né? E está aí também fazendo um trabalho super bonito. Eu sempre elogiei o canal que ele é, e sempre disse que, assim, cara, tu tem um papel, né, fundamental. Você bem estruturado, cara, você vai realmente transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, obrigado pelo teu carinho aí comigo, né? Pelo carinho e o respeito que você tem pela minha abordagem dentro das orientações. Carlos, você toca num ponto, né, que ele é assim, ele é complexo, essa questão, quando se fala, né, da energia chamada dinheiro, ele é complexo porque, assim, dependendo da cultura que a gente é inserido, né, há muitas crenças, e isso atrapalha muito, às vezes, a gente ter o entendimento, né? Mas a gente parte do princípio que, se eu for hoje, vamos supor que eu estou me organizando para ir visitar uma aldeia lá no Amazonas. Se eu chegar lá de mão vazia, tá? O cacique vai olhar para mim e falar assim, pô, o que esse branco veio fazer aqui? Não trouxe nada para nós. Cara, eu tenho que chegar lá com presente, eu tenho que chegar lá com cesta de mantimento, eu tenho que chegar lá com roupa para as crianças. Ok, a troca é essa, ok? Tá? Então, assim, se a gente vê a troca como algo que faz parte do universo, isso fica mais leve em nossa caminhada, né? Eu tenho alguns irmãos que eles têm centros espíritas, e os centros espíritas são centros que a sua pedra filosofal é a caridade. Mas se ele não tiver os irmãos para ajudar ali com a mensalidade todo mês, aquela casa não funciona. Tá? Eu tenho um casal de amigos que financeiramente, assim, são muito bem financeiramente. Tá? Então, eles têm uma casa de caridade. Mas esse menino, ele é um empresário que trabalha na área de construção, e ele mesmo fala, poxa, é uma forma que eu tenho de retribuir, tá, a minha prosperidade financeira. Ou seja, quem é que banca a parte material e as necessidades humanas dele? É a empresa que ele tem de construção. Com isso, possibilitou ele construir, eu acompanhei na época essa construção, cheguei, já fiz várias palestras lá, né, já é um amigo de muitos anos. Ele tem lá uma casa linda, né, que oferece de tudo, desde reiki, yoga, tudo para a comunidade. Tá? E ele paga, ele dá uma ajuda de custo para os profissionais que vão lá para a caridade, aquela coisa toda. Ele está usando uma energia chamada dinheiro de uma forma muito inteligente, aquilo que você acabou de colocar. Tá? Então, Carlos, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Assim, quando eu me coloco como um terapeuta, como um psicólogo, como um psicanalista, né? Como um facilitador dentro de uma orientação, eu estou cobrando a minha hora. Aí eu tenho que ser coerente nesses valores. Tá? Eu conheço pessoas que têm um pouco da bagagem parecida com a minha, que a consulta dele é quase o valor de um retiro meu aqui. Então, assim, isso no meu coração não bate. Né? Eu acho que os meus valores são muito justos.
E se a pessoa não tiver, ela vai ser atendida por mim assim mesmo. Tá? Os meus retiros que eu faço aqui, hoje eu tenho uma possibilidade de morar numa ecovila, no qual essa estrutura me possibilita convidar pessoas que não tenham condições de pagar. Se é numa pousada, não tem isso. Eu não teria como tirar do meu bolso para que a pessoa eu pagar para a pousada a parte da pessoa. Então, hoje eu tenho um local que me possibilita isso. Tá? Então, você vem, ajuda, chega um dia antes para ajudar na arrumação, depois ajuda a limpar a casa, assim, tem que ter uma troca, até para a pessoa valorizar. Tá? Então, a questão da energia chamada dinheiro, e essa moeda de troca já foi muita coisa, tá? Quando a gente vai estudar sobre educação financeira, a gente entende que lá no princípio, a moeda de troca era a profissão de cada um, ou seja, né, eu sou ali um médico, um rezador, eu vou cuidar daquela família, e aquela família ali você tem um cara que é construtor, então ele vai cuidar da minha casa. A troca era essa, né, era baseada nas profissões, ok? Parece que isso chegou um momento que não estava assim, dando muito certo, e aí começa a surgir alguma coisa que tinha que ser uma moeda de troca. Então, assim, o sal já foi moeda de troca, se eu não estiver enganado. O que já foi moeda de troca? Era o sal, depois teve pedras preciosas, que foram moeda de troca, né? Até que um dia, lá no povo oriental, que é um povo tão inteligente, criou o papel, que aí vem o que a gente conhece como dinheiro. E olha onde a gente está hoje, o dinheiro está virando digital. Tá? Então, assim, a gente vê assim, que essa questão da troca ela é um processo universal. Né? Então, assim, quando eu vou à natureza, né, o nosso rito de passagem aqui, eu sempre faço uma oferenda à Mãe Natureza. Tá? Nós fizemos uma agora aqui, em particular, só está faltando eu subir aqui a montanha, que eu ainda não subi, e visitar as nascentes aqui da fazenda. Tá? Nós estamos na seca. Sexta-feira, foi sexta-feira? Acho que foi sexta-feira, se não estiver enganado. Sexta-feira, deu uma pancadinha de chuva aqui, parece que o Rio de Janeiro está chovendo muito, deu uma pancada aqui. Cara, mas está tudo seco. E domingo passado, essa hora eu estava lá no Rio, tomando meu banho, água jorrando, e a gente nunca viu isso aqui. Tá? Eu estou aqui há 6 anos, a nossa seca aqui, o rio ficava um filetinho d'água. Mas por quê? Porque a gente está reflorestando a nossa fazenda, a nossa ecovila, a gente está reflorestando. E qual é a troca desse reflorestamento? As 4 nascentes que a gente tem aqui, a água está jorrando. Claro, há toda uma engenharia ambiental aí, mas qual é a troca pelo que a gente está fazendo com a Mãe Natureza? Ela está nos fornecendo água no momento de escassez, no momento de seca. Mas por quê? Você cuida da natureza, a natureza cuida de você. Olha a troca. Né? Quando a gente está numa relação, seja ela de trabalho, de amizade, ou até mais íntimo, a relação só se sustenta porque é uma troca. Então, a gente tem que ter uma percepção mais ampla sobre a troca. E em qualquer uma delas, a gente tem que ser coerente. Né? Existe uma lei, na lei da prosperidade, que é a lei de dar e receber. As pessoas só querem, mas o que você está dando em troca para o universo? As pessoas só sabem pedir, mas o que você está dando em troca? Antes de você pedir, você tem que ofertar. Né? Eu entendo que esse encontro que eu faço aqui, cara, é uma troca. Eu estou trocando. Né? Eu estou trocando, eu estou passando aquilo que eu sei, o meu conhecimento, eu estou, sabe? Não me importa da gente ficar aqui. É uma troca. E para muitos, isso aqui vai ser sementes, né? Como você falou, daqui a 1 ano isso vai ressonar. Eu falei, pô, agora entendi. Sim, eu levei tantos anos para entender o que os meus mestres falavam comigo. A coisa chegar, eu falei, tá, faz sentido, mas fazer sentido é uma coisa, entender é outra. Aí o entendimento vai depender muito
de quantos anos eu vou estudar para entender aquilo que o mestre falou, né, que os professores me disseram. E tudo é uma troca, né? Então, essa lei de dar e receber é uma lei que a gente precisa ter uma percepção não racional, mas sim mais intuitiva. E quando a gente entende isso, a gente fica mais tranquilo. Então, o dinheiro, a energia chamada dinheiro, cara, tem um poder de prosperidade muito grande. Agora, na mão de quem sabe e conhece as leis, vai gerar uma obra fantástica. Mas na mão de um ignorante, ele vai gerar guerra e vai gerar sofrimento para as pessoas. Então, não é o dinheiro que não é uma energia boa, mas sim quem naquele momento está utilizando ele de que forma. Meninos e meninas, mais alguém para a gente finalizar? Então, acredito que todo mundo está satisfeito com o nosso encontro de hoje. Então, quero agora aqui aproveitar para agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado aí pela troca, né? Quando vocês trazem aí algumas dúvidas, alguma informação que possa contribuir com o nosso estudo de hoje. E é isso, disciplina, constância, paciência, tá? Uma das coisas que eu também aprendi na minha vida. Não importa quantos anos, quanto tempo isso vai levar, mas se você acredita nos seus sonhos todos os dias, alimenta ele como se estivesse alimentando o fogo que não pode apagar, né? Então, o que mantém uma chama acesa é a gente ter lenha para estar alimentando. Então, a nossa prática diária e constante é a lenha que vai manter o fogo aceso. Ok? Então, no próximo mês, eu vou estar trazendo aqui um outro assunto e a gente vai ter sempre esses 2 encontros, né? O domingo, para mim, está sendo o dia que eu estou conseguindo ter esse tempo para estar aqui compartilhando com vocês. E é isso, tá? Assim que eu salvar aqui e o Wagner der uma olhada lá, ele vai postar o vídeo e eu vou estar compartilhando nas redes com vocês, tá bom? Um bom final de semana, um bom domingo para todos. Um forte abraço. Gratidão, gratidão eterna. Adorei esse momento, assim, de compartilhar. Eu sinto falta disso, porque eu mudei de cidade e perdi meu grupo, né? Perdi minha tribo. E é um momento muito especial de ouvir os outros, ouvir os irmãos, né? O mesmo pensamento, a mesma sincronia, isso é muito bom. Fortalece, nos fortalece muito. Gratidão a todos. Então, Gratidão. gente, um bom domingo ainda para vocês. Até o nosso próximo encontro. E